Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender o que é uma RFI, qual que é o conceito, quando que a gente deve utilizá-la, quais são as principais perguntas que a gente coloca numa RFI e quais são os critérios que a gente utiliza para classificar os fornecedores que vão participar da RFP. Meu nome é Leandro Ferrari, eu sou o criador do portal Negociado, que leva informação para profissionais da área de compras. Vamos lá? RFI é uma das etapas do Strategic Sourcing que você solicita algumas informações para os fornecedores. RFI, a sigla no inglês significa Request for Information, que em português significa requisição de informação. Então, antes de você ir direto para a cotação, porque na cotação você precisa passar muito detalhe técnico, você precisa negociar preço, na RFI você faz algumas perguntas simples e essas perguntas vão te ajudar a você classificar os fornecedores que vão participar da concorrência de fato. Porque imagina, se você chega com uma lista muito grande na concorrência, vai te dar muito trabalho, vários fornecedores. E vários desses fornecedores, talvez eles não atendam o seu escopo. Então é mais fácil você fazer uma classificação primeiro na RFI, e aí você chega na RFP, que é a fase onde você vai negociar, você vai ter muito mais trabalho, já com os fornecedores corretos, aqueles que vão atender a sua demanda. Bom, eu sempre gosto de pegar um exemplo da vida real, fora do mundo corporativo, para poder explicar melhor o conceito do termo, no caso RFI. Até mesmo para quem está começando na área, dessa maneira fica mais fácil o entendimento, né? Então vamos imaginar que você precisa organizar uma festa de criança. Para uma criança de 5 anos, pode ser seu filho, um sobrinho, filho de um amigo, né? Uma criança de 5 anos. E essa festa você precisa convidar 100 pessoas. Então você vai pegar ali uma lista, né, de buffets, que seriam os seus fornecedores, e aí você vai começar a ligar e pedir algumas informações. Então você concorda que antes de você começar a negociar preço e passar mais detalhes da sua festa, você precisa de algumas informações básicas antes? Você precisa saber qual que é o endereço do buffet, você precisa saber se esse buffet comporta o número de pessoas que você pretende convidar. Você precisa saber o tipo desse buffet. É um buffet para criança? Porque pode ser um buffet para casamento, pode ser um buffet para uma festa de 15 anos, que não é o que você está procurando. Então você viu como antes de começar a negociar preço, você tem algumas informações básicas que você precisa saber antes de começar a negociar, a passar muita informação da sua festa? Da mesma maneira, isso acontece quando você está trabalhando na área de suprimentos. Antes de você começar a negociar com um fornecedor que você não conhece, você precisa pedir algumas informações para depois você começar a negociar preço com ele. Então, essa fase onde você pede as informações é a fase da RFI. E agora eu vou mostrar para vocês, na prática, as principais perguntas que normalmente a gente utiliza numa RFI e como que a gente avalia as respostas dos fornecedores para aí sim a gente conseguir classificar quais vão ser os fornecedores que vão participar da RFP, que no caso é a fase que a gente faz a negociação, a gente passa mais informação para o fornecedor. Se você não sabe o que é RFP, eu vou deixar aqui em cima no card o link para assistir o vídeo que eu explico exatamente o que é uma RFP e mostro na prática como elaborar uma. Além das perguntas básicas de uma RFI, que é o endereço onde o fornecedor está, qual que é o CNPJ, qual que é o contato, né, comercial, quem é que está preenchendo essas informações, porque depois se eu tiver alguma dúvida eu posso entrar em contato direto com essa pessoa e perguntar. Além dessas informações básicas, normalmente eu sempre coloco 5 perguntas, das quais eu utilizo para classificar os fornecedores para a próxima fase. A primeira pergunta que eu sempre coloco é qual que é o faturamento dos últimos 3 anos dessa empresa. Porque é a partir disso que eu consigo avaliar se esse fornecedor não vai ter dependência financeira minha, ou se ele tem capacidade para atender a demanda que eu vou colocar para ele. Também pergunto a capacidade produtiva, se for um equipamento, para saber quantos itens ele consegue me fornecer num determinado período de tempo. Também para garantir que eu vou conseguir
receber esses equipamentos. Eu também pergunto qual que é a região de atendimento dele. Porque se eu estou fazendo um bid nacional e eu quero fazer a distribuição desses fornecedores pelos estados do Brasil, eu preciso saber qual estado cada um atende. Ou até mesmo se eu quero um fornecedor que atende nacionalmente, eu não vou passar para a próxima fase se o fornecedor só atende alguns estados. Eu também pergunto qual que é o número de funcionários dessa empresa, para ter uma ideia do porte, porque dependendo da demanda que eu tenho, eu quero saber se o porte da empresa comporta o serviço que eu vou passar para eles. E também peço a lista dos principais clientes que eles já atendem, porque dependendo do projeto que eu estou fazendo, eu não quero um fornecedor que acabou de começar as atividades, eu quero um fornecedor que já tem uma certa experiência, que já foi validado no mercado. Mas claro, também se eu estiver iniciando um projeto que isso não faz diferença, claro, eu posso pegar um fornecedor que está começando, mas isso vai depender da sua estratégia. Então, para isso, você precisa saber quais são os principais clientes que esse fornecedor já atende. Agora, vamos olhar aqui para a tela e ver na prática a elaboração de uma RFI. Bom, pessoal, agora olhando aqui para a tela, eu fiz um exemplo muito simples de RFI. Por quê? Para a gente se concentrar no conceito do que é uma RFI. Se eu colocar muita informação aqui, para quem está começando, fica algo mais complicado de entender. Então, eu procurei concentrar as principais perguntas que a gente faz numa RFI. Quais são as principais perguntas? São as perguntas das quais a gente vai realmente analisar as respostas logo que a gente receber a RFI. Em algumas empresas, eles também colocam informações de cadastro no formulário de RFI. Não é o caso aqui que eu quero mostrar, porque tem empresa que o departamento de cadastro de fornecedor ele é separado, não é o comprador que tem essa responsabilidade. Então, a gente vai olhar para o que de fato interessa para a análise do comprador, né? Então, eu coloquei as principais perguntas. Olhando aqui, já tem as principais perguntas de localização e de nome do fornecedor, né, que é a razão social, o nome fantasia, CNPJ, a data de abertura de empresa é um dado importante para a gente saber se a empresa ela já está consolidada no mercado, o endereço da matriz para a gente saber de onde que vai sair esses equipamentos, né? Eu preparei um exemplo que é a compra de móveis. É o mesmo exemplo que eu já utilizei em outros vídeos, porque fica mais fácil também da gente entender. Então, essa RFI, no exemplo de hoje, a gente mandaria para um fornecedor que a gente pretende comprar móveis de escritório desse fornecedor. Tá? Então aqui tem o campo para ele preencher o faturamento dos 3 últimos anos, o campo para ele preencher a capacidade de entrega, quantos itens ele produz e ele entrega, que ele teve aí nos últimos 3 anos, o número de funcionários para a gente saber o porte da empresa, os principais clientes, porque isso passa a credibilidade. Se ele já fornece para um cliente grande e esse cliente grande ele não tem problema, provavelmente a gente também não vai ter problema. E as regiões que esse fornecedor entrega, as regiões e os estados. Porque se você está fazendo um bid nacional, você precisa dividir o fornecedor, os fornecedores que você vai fazer a cotação por estado, né, para poder otimizar. Ou até mesmo negociar um volume grande para o Brasil inteiro e com isso conseguir uma boa redução de custo. A gente pede também para ter as informações do responsável pelo preenchimento, porque se a gente tiver qualquer dúvida, a gente pode entrar em contato diretamente com a pessoa que preencheu e resolver. E também a informação do gestor, porque se caso a gente tiver problema com a pessoa que preencheu o formulário, a gente entra em contato com o gestor dele e aí normalmente isso acaba ajudando a resolver logo o problema. Então, antes da gente olhar aqui para a RFI preenchida por esse fornecedor que a gente pretende contratar, vamos olhar para a nossa demanda. Eu peguei um exemplo simples, como eu sempre falo, de móveis de escritório. Tem o preço unitário e aqui eu fiz uma projeção para a abertura de 30 filiais, de 30 escritórios. Então aqui eu tenho o número de itens para 30 escritórios e o valor total. Então eu estou dizendo que em um ano eu pretendo comprar de móveis de escritórios R$1 milhão aí aproximadamente, né? E aqui o número de itens, somando aqui embaixo, 3.810 itens eu pretendo contratar
de móveis de escritório. Então, se eu vou comprar R$1 milhão de móveis, eu preciso saber quanto que é o faturamento mínimo que esse fornecedor tem nos últimos 3 anos para eu não ter comprometimento, não comprometer ele financeiramente. Então, se eu estou pensando em 40%, poderia ser 30% também, para ter uma margem melhor de segurança, eu dividi o valor que eu vou contratar, né, por 0,4. Então, eu entendo que o faturamento mínimo desse fornecedor é de 2 milhões e 500. Agora, vamos olhar para a RFI dele preenchida. Bom, aqui a gente já enxerga aqui a razão social, né? O nome dele, Nerva, móveis de escritório, nome fantasia, CNPJ, data e endereço da matriz. E aqui tem o faturamento dele dos últimos 3 anos. Então, se eu calcular a média aqui embaixo, ó, 3 milhões. Lembra que a gente viu aqui agora há pouco que era 2 milhões e 500, né? O faturamento mínimo que ele deveria ter? Então, ou seja, se ele está com 3 milhões nos últimos 3 anos de média de faturamento, eu posso contratar esse fornecedor porque eu não vou comprometer ele financeiramente, tá? E aqui, ó, a capacidade de entrega mensal dele é de 10 mil itens. Eu vou contratar na faixa ali de 1 ano, 3 mil itens e pouco. Então, ele está bem acima do que eu preciso comprar. Ele tem 100 funcionários, 110, 120, então dá para notar um crescimento aqui nos últimos 3 anos. E os principais clientes, eu inventei esses nomes, é claro, né? Líder do varejo, Industrial Top, que são os líderes aí. Então a gente sabe que esse fornecedor, ele já fornece para clientes grandes e isso traz credibilidade para a nossa concorrência. Aí, olhando aqui para a região de atendimento. No norte, ele só atende 3 estados. Então, se eu precisasse contratar ele para Rondônia, Roraima, eu não teria esse fornecedor disponível. Então, isso é uma informação importante que, posteriormente, eu preciso avaliar se eu vou ter que trazer outro fornecedor, se eu vou realmente precisar para esses estados. E aí, para o restante aqui, ele fornece para todos os estados, e aqui para o sul também ele não fornece para o Rio Grande do Sul, tá? Eu só quis criar esse exemplo porque é algo que você precisa ficar atento se você tem um plano de distribuição de fornecedores pelos estados ou se você pretende pegar um fornecedor que atende nacionalmente. E aqui as informações de contato, como eu falei. Só falando aqui que a RFI ela pode ser feita, até voltar aqui para o modelo não preenchido, a RFI ela pode ser feita através de um software, né? Algum software da área de compras. Eu estou usando o exemplo aqui pelo Excel porque aí serve para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Porque quem não tem um software que dá para fazer RFI dentro, pode mandar essa planilha por e-mail e adicionar mais informações. E quem tem acesso a um software pode pegar essas perguntas e inserir no formulário do software. Outra coisa que eu acho que daria para fazer, eu nunca fiz, mas seria usar esses formulários do Google. Hoje em dia a gente às vezes recebe formulário para responder. Eu acho que também poderia funcionar para otimizar a análise, porque aqui eu estou olhando para um único fornecedor, mas se você está falando de 30, 50 fornecedores, seria melhor você ou ter essa planilha automatizada, né? Quando você recebe essa planilha, você já faz uma macro, já puxa as informações para a sua análise, ou ter um sistema, um formulário, ou dentro do sistema de um software de compras. Então essa é a razão pela qual eu estou mostrando esse tipo de exemplo hoje. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente viu a importância de realizar uma RFI para poder classificar os fornecedores que vão participar da sua concorrência. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com outras pessoas que também se interessam por esse assunto e se inscreve no canal para receber as novidades. Se você também quer mais conteúdo, aqui no canal tem vários outros vídeos explicando os conceitos de Strategic Sourcing da área de suprimentos. E você também pode entrar no nosso site, que é o negociado.com.br, e lá você vai encontrar artigo, você vai encontrar um curso online da área de compras. Muito obrigado e até a próxima!